Menino, que vocês gostaram da fofoca de dormir na prisão, hein? Bom, gente, sempre que eu vejo nos jornais, as notícias, um atentado em tal lugar, um atentado não sei aonde, a gente sempre fica se perguntando, né? Poxa, se eu tivesse nessa situação, o que eu pensaria? E é bem complicado se imaginar nessa situação, porque eu acredito que para nós brasileiros é algo que é além da nossa realidade. Nós temos muitos outros problemas, né? Mas esse problema de atentado não é algo tão próximo da nossa realidade, a não ser os brasileiros que moram fora do país e já passaram por alguma situação do tipo. Bom, esse não é um assunto que eu saio aí falando, mas sempre que alguém toca no assunto, eu compartilho a minha experiência, né, como eu me senti naquele momento. Uma vez eu estava conversando com uma aluna e ela me falou assim: Ô Renata, por que você não coloca um pouquinho da sua experiência nos seus vídeos e tal? A gente fica mais próximo, né? Da realidade do outro. Então, eu pensei muito antes de gravar alguns vídeos que vão vir ao ar. Então, eu decidi que iria sim fazer essa série de vídeos, digamos assim. Não são muitos, mas eu acho que são interessantes. Bom, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre dormir na prisão e a minha experiência e tal, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo. Quando você terminar de assistir esse vídeo, corre lá e assiste ele. Tá bom? Então, já tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência de intercâmbio no Canadá, o que eu fui fazer lá, enfim. Então, eu também vou deixar linkado aqui, né, pra você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever pra acompanhar todas essas histórias. Bom, então eu tinha chegado no Canadá em setembro de 2014 e logo que eu cheguei, nos dias subsequentes, eu comecei o curso intensivo de francês, que duraria mais ou menos 4 meses. Então, esse curso de francês que eu fiz na Universidade de Ottawa era bem intensivo mesmo, então a gente passava o dia inteiro em sala de aula. A gente só tinha folga, eu acredito que era na sexta-feira à tarde, mas todos os dias da semana a gente tinha aula o dia inteiro. Então, era assim, bem exaustivo. Sim, mas era necessário. Me foi muito útil, eu cresci muito nesse curso. Não só como aprendi o idioma, mas como pessoa, de me colocar um propósito e conseguir realizá-lo. Mas enfim, eu acho que isso é tema para um outro vídeo. Eu cheguei em Ottawa, comecei o curso. Exatamente um mês após começar o curso, eu estava numa quarta-feira, um dia normal de aula, pela manhã. Nós estávamos em uma sala que ficava em um prédio. Para quem não conhece muito bem a cidade, né, eu vou tentar colocar um mapinha aqui para vocês irem acompanhando comigo. Mas tem a Universidade de Ottawa. Após a universidade, tem o shopping. Após o shopping, passa uma ponte que chega no Memorial da Guerra. E após você continuando, você chega na colina do Parlamento. Então, o Parlamento recebe turistas do mundo inteiro. Existem vários horários de tours guiados pelo Parlamento, né? A biblioteca. Tem uma história muito impressionante de questão de incêndio, como eles recuperaram tudo aquilo. E é bem bacana. Vale a pena a visita no Parlamento. Bom, por que eu contei essa história todinha? Para vocês entenderem a proximidade dos fatos. A gente estava em um prédio dentro da universidade, tendo essas aulas de francês. Nesse dia, eu não esqueço que era aula de gramática. Bem gostosinha essa aula. Bem facinha. Mamão com açúcar. A gente tava lá, era por volta de umas 10 horas da manhã, eu acredito. Não me lembro exatamente o horário. E uma colega viu uma mensagem, eu acho que foi da mãe dela, no celular, alguma coisa assim, perguntando se tava tudo bem. Perguntando se ela estava bem, se estava tudo bem. Mas o tom da mensagem chamou a atenção. Porque a gente falava com nossos pais praticamente todos os dias, né? Mas o tom daquela mensagem, ela achou estranho, e naquele horário. E então a mãe dela mandou uma mensagem dizendo o que tinha acontecido. Até então a gente não sabia o que tinha acontecido. Nesse momento nós éramos 11 brasileiros e a professora dentro da mesma sala. Era uma sala, ficava em um dos prédios da universidade. Os prédios são bem diferentes, mas esse especificamente, essas salas do meio que ficavam próximo aos elevadores, elas eram todas de vidro, como se fosse um aquário. E aí a gente tava em uma dessas salas e de repente o sistema do prédio avisou lá que iam trancar o prédio e a gente ia entrar em sistema de lockdown. Eu não lembro exatamente por quantas horas nós passamos lá, mas eu estimo que seja aproximadamente entre 5 a 6 horas. Por quê? O que foi que houve? Se você não tá entendendo o que foi que aconteceu, um rapaz seguiu armado em direção ao Memorial da Guerra. No Memorial da Guerra, ele matou um militar lá, um
um soldado, e subiu correndo pela colina do parlamento, atirando em todo mundo, invadiu o parlamento, enfim. Terminou que ele foi morto, certo? Nesse combate ele foi morto. E aí, a gente ainda não tinha informação se ele tinha sido morto ou não, se ele estava agindo sozinho ou não, e muito menos qual era a motivação do crime. Se ele tinha ido fazer algo pontual no parlamento, ou se tinha mais gente na emboscada, qual era o objetivo deles. A gente pensou em xenofobia, a gente pensou em muita coisa. Eu lembro que nessa época eu morava numa casa que era da universidade e ela ficava assim a uma rua da universidade. E a gente ficava assim, eu e os meus colegas que moravam comigo, a gente ficou, e agora? A gente faz o quê? A ordem é não sair do prédio pra gente ir ao banheiro. Alguém tinha que abrir a porta pra gente voltar, porque quem tá dentro sai, mas quem tá fora não entra. E aí eu lembro da professora querer continuar da aula e não tinha clima, gente. Não tinha... A gente faz o quê agora? O certo, não sei, as normas, deveriam ser que a gente deveria se abaixar, ficar, tipo, deitado no chão, não fazer absolutamente nada durante aquele tempo, até a gente poder ser liberado. E eu lembro que começou a acontecer tudo. Começou a dar fome, a dar sono, a dar preocupação, a gente tentar falar com nossa família e... Enfim, eu acho que o nosso pensamento foi o pensamento de todo mundo que tava no prédio. E aí a gente ficou assim, se questionando, tipo, o que a gente faz? Eu lembro de comentar com os meninos, vamos todo mundo lá pra casa. Eu lembro que na janela tinha uma bandeira do Brasil pendurada. E eu disse, meu Deus, se for um ataque xenofóbico e tal, e blá blá blá. O Canadá é um país multicultural, né? Então, assim, a gente não sabia realmente de onde vinha aquilo. Eu me lembro que, passado algumas horas, a gente perguntou pra professora se a gente poderia finalmente ir pra casa. E a resposta dela foi a seguinte: o Canadá é um país livre. Você faz o que você quiser, por sua conta e risco. Quem era que queria sair? Ninguém queria sair, não. Quanto mais ela dizia isso, mais a gente queria ficar. Só que aí foi passando 1, 2, 3, 4, 5. Eu acredito que a gente tenha ficado em torno de 5 a 6 horas. A gente deve ter chegado em casa por volta das 16 horas, eu suponho. E eu lembro a sensação de sair do prédio. Assim, era uma carreira pra chegar em casa, com a chave na mão, já pra atravessar a rua e chegar rápido onde a gente precisava chegar. Não tinha um ser vivente no meio da rua. As pessoas estavam, né, dentro dos blocos, dentro dos prédios, ou quem tava trabalhando já tinha sido dispensado, já tinha ido pra casa. Mas foi uma situação, assim, que a gente não sabia nem opinar. Eu lembro que a gente foi pra casa, né, depois de muito tempo, a gente ficou sem ter o que fazer, o que dizer. A gente foi liberado pra casa. Quando eu cheguei em casa, engraçado que toda semana tinha um ritual de limpeza na casa que a gente morava. Porque a casa que a gente morava era assim, eram 3 pavimentos, né? Tinha a porta de entrada do prédio, que não era um prédio, era uma casa, mas a casa era dividida em 3 casas. Era dividida pela parte do primeiro andar, que eram outros estudantes que moravam, que a gente nem conhecia. Tinha a porta que dava pra parte onde a gente morava, que era no térreo, e tinha uma parte que era no subsolo, que não estava locada, que estava tipo pra reforma, algo assim. E a gente saiu correndo pra casa, entrou em casa. E aí, uma vez por semana, eles mandavam uma pessoa que fazia uma limpeza pela parte externa. Pela calçada e pelo interior da casa, mas na parte que não era ainda a nossa casa. Era tipo um hall que tinha entre o pé da escada de cima, a porta que dava pra escada de baixo e a frente da nossa casa. E eu me lembro que a mulher continuou trabalhando. Quando a gente chegou, ela não estava. Ou se ela estava, Jesus sabe onde ela estava. Mas a gente tava trancado, assim, a gente trancou todas as janelas, arrancou a bandeira. Foi bem... tipo assim, e agora? A gente faz o quê? Eu lembro da gente olhar assim e dizer, será que isso vai durar horas, dias? Dias talvez não, né? Mas assim, a gente precisava fazer feira. Eu me lembro claramente desse dia que a gente olhou pra dispensa e disse assim, quantas horas a gente vai precisar ficar aqui? Sabe? Eu olhei se tinha água, comida. E eu lembro que começou a fazer um barulho como se fosse alguém tentando abrir uma porta. Eu tentava olhar pelo olho mágico, eu não conseguia. E a minha colega começou a se desesperar. Meu Deus, quem era? Estão arrombando aqui. Será que tem gente correndo no meio da rua? Até então a gente não sabia o que tinha acontecido. Mas depois a gente procurou saber, né? Foi uma pessoa só, um caso isolado. Pelo que falaram na época, o rapaz ficava rondando pelo entorno do parlamento, ele pedia dinheiro às pessoas. Esse tipo de atitude não é comum no Canadá, de você ficar pedindo esmola, essas coisas.
Eles até têm casa, eles têm abrigo, e existe, depois até surgiu uma entrevista com um rapaz que tinha dividido lá o quarto no abrigo, eu não sei muito bem, mas ele não deixou nenhuma carta, não deixou nenhuma justificativa que eu me lembre agora, não sei, mas era só isso, era um caso único, isolado, de um rapaz que foi tentar invadir o parlamento. Mas até a gente descobrir isso, a gente passou poucas e boas horas trancados. Agora eu quero saber de vocês. Qual seria a sua reação se acontecesse uma situação dessa contigo? Tu tá lá de boa na universidade assistindo sua aula de francês, de gramática, inclusive. Você tá lá querendo uma fuga. Senhor, me liberta daqui. Mas não era bem assim que eu gostaria que terminasse, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários qual seria a sua reação. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, de comentar, compartilha com alguém que você acha que poderia se interessar por esse tipo de conteúdo. Um grande beijo e até a próxima!